E a gente vai falar agora sobre três coisas: paz, saúde e riqueza. Tudo do ponto de vista financeiro. Primeiro que a gente vai falar sobre paz, que no meu ponto de vista a paz verdadeira é aquela que vem de Deus, que a paz de Deus não é só um estado de bem-estar emocional, não é só uma condição favorável, ou então um estado racional de tranquilidade. Inclusive eu deixo agora aqui registrado que esses conceitos de paz que vem de Deus, a gente pegou esses conceitos do pastor Kellner, que tem orientado a gente lá na comunidade que a gente frequenta. Inclusive, recentemente teve até um estudo de reunião familiar sobre paz e a gente está tirando muita coisa desse estudo que foi muito legal, tá bom? E a paz que vem de Deus, ela tem duas características diferentes das características da paz que é a paz do ser humano, que é essas que a gente falou agora para você. Um bem-estar emocional, uma condição favorável ou ainda um estado racional de tranquilidade. A paz que vem de Deus, ela não é como a paz do mundo. Em João 14, 27, Jesus fala assim: eu deixo para vocês a paz e eu não deixo a paz do jeito que o mundo deixa. Eu deixo a paz que vem de Deus. Se ele falou isso aí, é sinal de que existe uma paz que é a do mundo e existe uma paz que é a de Deus, que é a que vem de Jesus. E isso está claro, né, na palavra dele lá em João 14, 27. Porque a paz do mundo, ela é baseada naquilo que a gente tem ou que a gente pode ter ou nas nossas conquistas, está baseada no estado emocional que a gente está passando. A outra característica é que ela é além da compreensão humana. Lá em Filipenses 4, versículo 7, Paulo fala assim que a paz que excede todo entendimento guarde o vosso coração. Qual que é essa paz que excede todo entendimento? É a paz que vem de Deus. Por que ela excede todo entendimento? Porque não tem como a gente entender uma pessoa que está passando por dificuldades, passando por apertos, passando por lutas e mesmo assim está em paz. Você já parou para pensar nisso? Não é uma coisa racional. Como que pode uma pessoa estar numa luta danada, estar vivendo um perrengue na vida, estar totalmente, entre aspas, destruído e estar em paz? Porque essa pessoa tem a paz que vem de Deus, que é a paz que vai além do entendimento. E essa paz que vai além do entendimento não tem como explicar, não tem como você falar assim, ó, é assim, assim, assado. Não tem jeito. Se você tiver essa paz, você vai sentir. E sentindo essa paz, você começa a entender essa paz. E por isso que ela é além do entendimento aos olhos de quem não tem. A pessoa não tem como explicar quem tem e quem não tem como entender. Seria a mesma coisa assim, ó. Vamos supor que eu apresente para uma pessoa uma fruta que ela nunca viu. Supondo que a pessoa nunca viu uma banana. E eu mostro para ela assim, ó, aqui está uma fruta muito saborosa, ela é docinha, ela se chama banana. E a pessoa fala assim para mim, ó, então descreva o gosto da banana. Eu posso descrever da melhor maneira possível, eu posso ser o cara top dos tops para descrever o gosto das coisas. E eu vou lá e descrevo o gosto da banana, falo um monte de coisa, parece com isso, parece com aquilo, é assim, assim, assado. Só que tem uma coisa, se a pessoa não experimentar, por mais que eu fale, ela pode ter até uma noção, mas ela não vai saber como que é o gosto se ela não experimentar. E a paz de Deus, que é a paz que excede todo entendimento, que não é a paz do mundo, ela também é dessa forma. Se você não experimentar, você não vai entender. E eu te incentivo a você experimentar a paz de Deus, que é a paz que vai te dar paz em todas as áreas da sua vida, inclusive na parte financeira. Paulo também, lá nesse texto de Filipenses 4, ele vem falando sobre a gente não ficar inquieto pelas coisas, mas falar para Deus aquilo que a gente precisa. O que eu entendo com isso, né? Isso está lá em Filipenses capítulo 4. Depois você pega a sua Bíblia e lê para você entender melhor, tá? Eu entendo com isso que seria mais ou menos assim, ó. Não ficar inquieto com nada, mas falar para Deus o que você está precisando. Então você está lá num bate-papo, você está precisando muito de um recurso para arrumar alguma coisa na sua casa.
E essa coisa que precisa ser arrumada está te tirando o conforto, sabe? Porque é uma coisa muito útil. Vamos supor que seja uma geladeira, tá? Uma pessoa sem geladeira hoje, nos nossos dias, ela passa algum aperto. Ela vai ter que comprar gelo e caixa de isopor para colocar as coisas que não podem ficar sem refrigeração, ou usar outra maneira de conservação de alimentos, nos moldes antigos, por exemplo, ou usar sal, alguma coisa assim. E essa pessoa está sem geladeira e ela pega e conversa com Deus. Ó, Senhor, é o seguinte, eu estou precisando de uma geladeira, o Senhor tem visto aí a nossa luta, a gente está aí com essa caixa de isopor, coloca gelo, tira gelo, vai lá, compra mais gelo, é um cuidado danado. Mas é o seguinte, vê se o Senhor consegue dar condições para a gente de comprar uma geladeira, tá? E vai facilitar muito a nossa vida aqui e tudo mais. É um pedido legítimo, né? Uma geladeira é muito útil para a gente hoje. Mas a pessoa está tão tranquila, está tão em paz, ela não está inquieta, que ela pede isso para Deus e vive tranquilamente, entende? Ela não fica lá lamentando, ah, meu Deus do céu, mas eu não tenho uma geladeira e está muito difícil, porque onde já se viu, a gente não tem uma geladeira, olha, eu não aguento mais ficar sem geladeira. Não, ela está tranquila, ela está sossegada, ela está trocando ideia ali com Deus. Então, Senhor, como é que estão as coisas? Não, olha, eu queria agradecer ao Senhor, porque, olha, hoje eu dormi bem, hein? Eu tenho uma cama maravilhosa, eu tenho um travesseiro, eu tenho uma cobertinha, o tempo está frio e eu durmo aquecido, eu tenho um chuveiro quente, eu tenho um local gostoso para sentar aí e bater papo com a minha família, com meus filhos. E tá uma maravilha, eu quero te agradecer, né, por ter dado Jesus para morrer no nosso lugar. A pessoa está agradecida. E está tranquila, sabe? Está vivendo tranquilamente, está em paz, está numa nice, né? Como diz as pessoas aí na gíria. Inclusive, se o senhor puder me arrumar uma geladeira, eu até agradeço, tá? Porque vai facilitar muita gente aí. Mas como eu estava dizendo, né? O senhor viu o que eu passei hoje à tarde, né? Eu passei um momento, né? Aí tal, e vai conversando com Deus, está numa tranquilidade, não está inquieto com aquilo. É disso que a gente está falando, sabe? Eu já passei por momentos na minha vida em que eu fiquei inquieto. E eu acredito que você também passou, se é que não está passando. E essa inquietação não trouxe tranquilidade para mim, trouxe aflição, trouxe apreensão, tirou a paz, né? E eu não deixava que a paz de Deus tomasse conta do meu coração por conta dessa inquietação. E se a gente decidir colocar a paz de Deus no nosso coração, a gente vai ficar tranquilo e essas inquietações vão sair do nosso coração. Uma vez que a gente entende que essas coisas não podem estar no nosso coração, a inquietação, aí a paz domina o nosso coração e por conta dessa paz a gente até consegue as coisas de maneira mais fácil. E olha só, isso tudo não é uma coisa assim automática. Eu estou te falando aqui que você tem que ter paz, que você tem que ter tranquilidade, não pode ficar inquieto e conversando com Deus as coisas que você precisa de maneira tranquila, como se você estivesse pedindo um copo d'água e não está assim nem morrendo de sede, né? Mas isso não é automático, a gente tem que aprender. Sabe por que eu falo que tem que aprender? Porque mais para frente, nesse mesmo capítulo 4 de Filipenses, Paulo fala assim que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Aí ele conta que ele sabe estar humilhado, sabe estar exaltado, sabe passar fome, sabe ter abundância de bens, ele sabe tudo, ele aprendeu a estar contente em toda situação. E eu quero destacar aqui para você o verbo aprender. Se Paulo aprendeu a estar contente, isto significa que ele não sabia estar contente em toda e qualquer situação. Ele precisou aprender. E como que ele aprendeu? Acredito eu que passando pelas dificuldades da vida, ao invés dele reclamar, ele buscou a Deus. E nessa busca a Deus, ele aprendeu, ele ouviu a voz de Deus e essa voz de Deus ensinou a maneira que ele deveria se portar. E ele foi lá e fez aquilo que Deus falou no coração dele. Mas hoje a gente já tem até escrito essas coisas. A gente está aqui com o próprio texto de Paulo falando para a gente não ficar inquieto.
E no momento que você estiver inquieto, no momento que você estiver descontente com alguma situação, você tem que fazer um exercício mental, você tem que ser intencional e colocar o seu coração no lugar que ele deve estar, que é na obediência daquilo que a Bíblia diz, confiando em Deus, colocando todas as coisas nas mãos dele, não ficando inquieto e pedindo para Deus e conversando com Deus sobre aquilo que você precisa. É um exercício. Se você percebe que você está muito inquieto com alguma coisa, que você está com aquilo na cabeça direto, que virou uma encanação para você, não uma meta, né? Não é um foco, uma coisa que você está focado. Né? Isso foi até fruto de uma conversa com o próprio pastor Kelvin que a gente teve, ele falando com a gente sobre a diferença de encanação e foco. Né? Encanação é aquilo que não vai te levar a nada, você fica com aquilo na cabeça, que é a inquietação que a gente está falando. Se você percebe isso, você já tem que começar a fazer um exercício mental, de acordo com a palavra de Deus, e tira aquilo da tua cabeça e começa a fazer orações nesse sentido para que você consiga ficar tranquilo, quieto. Tem outro texto da Bíblia também que fala que na quietude e no nosso sossegar está a nossa vitória. Vê que a Bíblia tem correlação entre os textos, né? E nisso que Paulo aprendeu, ele passou a ficar contente em qualquer situação que ele vivesse. Tanto faz, ele está com muita coisa, com pouca coisa, ele estava contente. E você também pode aprender isso. Você também pode fazer esse exercício de aprender e ter tranquilidade, ter paz. A paz que vem de Deus, que excede todo entendimento e que não é igual à paz do mundo. Só que você tem que seguir esse caminho de conhecer as coisas de Deus, conhecer a palavra de Deus e forçar sua mente a fazer as coisas que está escrito na palavra de Deus. E um pouco mais para frente desse texto fala lá, tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que fortalece Paulo é o mesmo que fortalece você e a mim, que é Deus. Tudo posso em Deus. Esse contexto de tudo posso naquele que me fortalece está falando disso aqui. É esse contexto que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação. Ou seja, eu posso tudo em Deus. Eu posso passar por toda e qualquer situação em Deus porque Ele me fortalece. Não é que eu posso fazer todas as coisas. Então, se tudo posso naquele que me fortalece, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso ter isso, posso ter aquilo. Não. É que eu posso passar por todas as situações porque Deus está me fortalecendo, tá? E para ter essa paz, existe um caminho para você seguir, né? A gente pode falar disso mais tarde. E vamos agora falar sobre o segundo ponto,